Graça e paz a todos, aqui é o evangelista Robson da Igreja Batista Independente em Piripiri, no Piauí. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma devocional que vai se encontrar no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 ao 18. Nós vamos falar um pouco sobre as batalhas que nós estamos enfrentando em três áreas: a área física, a área emocional e a área espiritual. Então, acompanhe conosco a leitura dessa passagem, novamente, no livro de Efésios 6, 10 ao 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos essas três faces da nossa vida. E hoje, nessa situação que estamos vivendo, nós estamos travando a batalha nas três áreas da nossa vida: na área física, na área emocional e também na área espiritual. Na área física, como todos nós sabemos, nós estamos lutando contra um inimigo invisível, contra um vírus chamado coronavírus, o Covid-19. Então nós estamos enfrentando essa batalha na área física, enfrentando para que o nosso corpo não adoeça, para que as pessoas não fiquem doentes. É uma guerra contra essa epidemia, contra essa pandemia, na verdade, porque já se alastrou por todo o mundo. Então, há algumas medidas de proteção para vencer essa batalha física. Essas medidas vão desde o uso de máscara ao afastamento social ou quarentena, como alguns gostam de chamar. E são medidas que vão nos fazer o quê? Resistir ao dia mal. O dia mal na área física, porque esse é o momento que estamos vivendo. Um momento de adversidade, um momento de guerra física contra um vírus, um momento que nós precisamos nos fortalecer, nos preparar, estar protegido contra essa epidemia. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos também enfrentando outro inimigo invisível, um inimigo que acontece na mente, uma batalha que se origina no campo da nossa mente, que é o emocional. Nós enfrentamos ao longo dessa batalha física problemas também emocionais, como ansiedade, como medo, como o pânico, o estresse, entre outros, a depressão, alguns a insônia, que também é física e emocional, tem os seus fatores também emocionais. Então, nesse momento, há uma grande batalha também sendo travada na nossa mente, travada para que a gente não venha perdê-la, não venha realmente sucumbir. Algumas notícias chegam para a gente de pessoas que realmente entraram em desespero, procuraram tirar suas próprias vidas. E isso é muito preocupante, porque é uma batalha que está acontecendo ao mesmo tempo dessa batalha física e poucos estão olhando. Então a gente também precisa se fortalecer, a gente precisa também se proteger mentalmente, emocionalmente. Não deixe que a preocupação, não deixe que esse afastamento
venha roubar a sua esperança, venha roubar, né, a sua paz, venha tirar a sua alegria, né? Então existem medidas também que nós precisamos tomar para vencer essa batalha emocional. Uma delas é cuide para que você não receba só informações negativas de morte, notícias ruins de que não vai dar certo. Filtre isso, é como o ministro disse, feche um pouco o noticiário e se alimente de notícias boas, né? Veja quantas pessoas já foram curadas, veja como é bom estar com a sua família, alegre-se, né? Desenvolva esse relacionamento familiar, brinque, né? Sorria, né? Veja coisas boas. Então isso também protege o nosso emocional, né? Seja grato, né, todos os dias. A gente precisa ter cuidado porque há muitas pessoas sofrendo nessa área, né? Com crise de ansiedade, síndrome do pânico, com depressão. Isso é uma batalha que está sendo travada, né? Além da batalha física, a batalha emocional. E por outro lado também nós temos a batalha espiritual, né? Como cristãos, nós entendemos todas as coisas espiritualmente. E Paulo aqui ele fala dessa batalha espiritual, ele, né, se utiliza, né, uma ilustração de um soldado romano, né, para trazer a ilustração para o soldado cristão, o soldado, né, de Cristo, e ele fala sobre esse tipo de batalha. Nós não estamos apenas lutando contra, né, o coronavírus, contra esses problemas emocionais, nós estamos lutando também contra o pecado, nós estamos lutando contra a frieza espiritual, contra a falta de fé, né? Nós estamos lutando contra tudo isso que tem nos afastado de Deus, né? Então, nesse momento, há muitas pessoas que se encontram também perdendo nessa área porque tinham o templo como único local para ler a Bíblia, como único local para orar, para se relacionar com Deus, e no momento que é levado para casa, perde uma batalha, né? Então a gente precisa também tomar medidas para, como o texto diz, permanecer firme. Olha como a palavra de Deus é interessante, porque no versículo 11 ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. No versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, a gente tem que realmente, nós estamos numa prova, não de velocidade, não é a questão do tempo, mas é uma questão de resistência, né? O quanto a gente consegue suportar tudo isso, né? O quanto a gente consegue aguentar. Então, para que a gente possa aguentar, né? Ou seja, suportar e, como diz aqui na palavra, permanecer inabaláveis no final de tudo, nós precisamos nos proteger. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto é que a nossa responsabilidade é se proteger. Nós somos responsáveis pela nossa proteção individual. Não é porque fulano, né, grandes autoridades estão mandando você fazer isso ou aquilo. Não, você é responsável pela sua proteção. Você é responsável pela sua saúde também. Né? Porque ele diz que você não precisa fazer isso, que você não vai fazer. Então, a gente tem que ter cuidado que a nossa proteção cabe a nós. Se cada um fizer a sua parte, se cada um tiver o seu higiene pessoal, lavar as mãos, evitar contato, evitar, né, aglomerações, nós vamos estar fazendo a nossa parte, né? E isso tem que ser algo natural. Assim também no emocional. Não é porque estamos em casa e não tem ninguém pedindo para a gente tomar cuidado nessa área que a gente vai negligenciar. Nós precisamos olhar para o nosso emocional e cuidar o que eu vou deixar, o que eu vou alimentar o meu coração. Eu vou me alimentar com coisas boas, eu vou deixar as notícias ruins tirarem a minha alegria, eu vou aproveitar esse momento, vou curtir a minha família, vou descansar, né, essa correria que eu já vinha e realmente ter um emocional saudável. Do mesmo jeito espiritualmente, não é porque pastor ou igreja ou denominação não pediu para ler a Bíblia ou para orar ou para jejuar que você vai deixar de orar, deixar de jejuar. Não é porque não tem uma programação, tal hora, horário da oração, que você não vai orar. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de se proteger. Proteger fisicamente, proteger emocionalmente e proteger espiritualmente. Em segundo lugar, nós precisamos entender que existe a condição para que a gente possa permanecer firmes.
Qual é a condição? É se proteger. Ou seja, se eu não tomar essas medidas, o resultado é que eu não vou permanecer firme. O resultado é que eu vou perder a batalha. Né? O resultado é que essa guerra que nós estamos travando, imagina aí, um soldado sem proteção numa guerra. Um soldado sem lá as suas armas, vai para a batalha e ele vai morrer. Do mesmo jeito é emocionalmente, é fisicamente, é espiritualmente. Então, a condição para permanecermos firmes e inabaláveis é tomarmos essa consciência que devemos nos fortalecer, devemos nos proteger. Aí vem o seguinte, como é que nós então fazemos isso? Fisicamente você já tem as orientações do Ministério da Saúde, emocionalmente, há muitas pessoas orientando, o próprio Ministério da Saúde também já orientou, que você deve guardar a sua mente, evitar o noticiário, o acúmulo de notícias negativas. Você também tem algumas pessoas falando, né, sobre esse cuidado, muita gente fazendo nesse momento lives, fazendo vídeos para, né, justamente fortalecer esse emocional, trazendo mensagens muito legais, muito agradáveis, né, ao nosso coração. E espiritualmente também a gente precisa estar cultuando o Senhor, adorando o Senhor nesse momento. E aqui a Bíblia dá toda a armadura, né? Calçar os pés com o Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, olha, que protege também, né, a nossa mente, a espada do Espírito, né? Como é que eu vou guerrear se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não utilizo ela, né? Então preciso conhecer o que a Bíblia diz sobre Deus, o que ela diz para esse tempo, né? Olha só, nós estamos tirando essa devocional da palavra, ou seja, usando a espada. Temos também a oração, uma vida de oração, né, que é o relacionamento com Deus. Jesus sempre que ia fazer alguma coisa, ele estava com relacionamento com Deus, né? De manhã ele estava lá ministrando o povo, de noite ele estava lá no Monte das Oliveiras, orando. Então a gente precisa ter esse hábito de se preparar para a batalha em oração, com a leitura da palavra, com a verdade, com a justiça. Então isso são as armas espirituais. E como o conselho diz, ser fortalecido no Senhor. Você só vai conseguir ficar de pé, eu e você. Nós só vamos conseguir vencer essa batalha espiritualmente, emocionalmente e fisicamente se nós nos fortalecermos. Eu vi um comentário de um médico que diz: o vírus ele é letal para aquele que tem a imunidade baixa. O vírus ele é letal quando a gente tem uma imunidade baixa. Do mesmo jeito, o pecado, a frieza espiritual, né, essas doenças emocionais, elas vão nos atingir se nós não cuidarmos do nosso emocional e do nosso espiritual. E para isso a gente precisa se fortalecer no espírito, buscar se encher da presença de Deus. Então que essa palavra possa ficar no coração de cada um, né? Que a gente possa entender que nós estamos travando uma batalha em 3 áreas: corpo, alma e espírito. Nós devemos nos proteger nas 3 áreas. Temos as ferramentas para essa proteção, para podermos resistir ao dia ao mal. Nós precisamos ter essa compreensão. Que Deus guarde, né, a vida de vocês, livre, né, dessa epidemia, dessas doenças, né, não só do coronavírus, mas das outras doenças, porque também nós podemos ser sujeitos a outros, né? Nesse momento o foco está só para o coronavírus, mas há outras doenças também. Então a gente precisa ter cuidado, que Deus livre o emocional para que não cedam à depressão, não cedam ao estresse, não cedam à ansiedade, ao pânico, e também guarde espiritual, para que a gente não venha morrer espiritualmente com a falta de fé, com a frieza espiritual e com o pecado que nos separa de Deus. Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.